Graças a Deus, boa noite, muito boa noite a todos. Nesta hora nós vamos dar início aqui à nossa reflexão de quarta-feira. Que todos vocês que estiverem já entrando aí, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente e que em nome de Jesus Ele possa falar conosco mais uma vez, como Ele tem falado, tem tido misericórdia, tem nos ajudado a estarmos sendo alimentados nesses dias, direcionados pelo Senhor para as nossas vidas. Eu quero te convidar nesta hora para nós estarmos orando e buscando a presença de Deus para que Ele venha nos instruir. E temos depois também algumas orações aqui, alguns pedidos de oração, alguns irmãos necessitando da cura do Senhor. Nós vamos estar intercedendo, colocando esses irmãos também na presença do Senhor, amém? Mas nesse momento nós vamos dar início aqui. Eu quero estar orando contigo nessa hora. Nós já temos alguns irmãos aqui presentes. Nosso irmão Alcemiro, que Deus te abençoe, meu irmão. Nossa irmã Lene, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Alexandre Neves, Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Nós vamos estar iniciando agora com uma oração e vamos dar prosseguimento aqui na leitura e na reflexão da palavra do nosso Deus, amém? Vamos falar com Deus nessa hora, vamos apresentar a palavra de Deus e depois nós vamos continuar a nossa conversa aqui, refletindo num texto da palavra do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nessa hora nós entramos na Tua presença, queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, a vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco, que está acompanhando essa transmissão. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo possa iluminar, possa falar aos corações e possa também fortalecer aquele que necessita, possa estar provendo na vida daquele que necessita da Tua provisão, seja em que área for, meu Deus, que possa atuar, meu Pai, através do Teu poder agora, alcançando, meu Pai, essas vidas, e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Aviva a Tua palavra, Senhor. Aviva a Tua palavra para as nossas vidas. Que nós estejamos preparados a receber, meu Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, eu te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir a tua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, já foi colocado aí o texto bíblico, nós vamos repetir aqui depois também, para os irmãos que forem chegando aí não estarem perdidos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. Segunda aos Coríntios 9, a partir do verso 7, nós vamos ler até o verso 15. Amém? Vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora,
aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém. Meu irmão Lincoln Andrade, prazer estar recebendo você aqui, meu irmão. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que a palavra do Senhor possa estar cada dia mais produzindo frutos aí na tua casa. Deus abençoe, meu irmão. Irmã Cida, Deus abençoe, boa noite. Vamos lá compartilhar da palavra do Senhor, irmãos. Esse texto aqui, ele é muito usado às vezes para o momento da oferta. É um texto usado, conhecido, muito falado. Mas eu quero ir um pouco além de falarmos somente de a oferta em si. Ela está incluída aqui, ela está orientando a respeito da contribuição. Isso é muito importante e eu gosto de frisar bem nessa reflexão, quando nós vamos falar a respeito desse assunto, que não é somente a casa de Deus. Parece que quando alguém vai contribuir, só o outro lado está sendo abençoado. No discorrer desse texto, nós vamos perceber que nós somos os mais abençoados. Tendo Deus como dono do ouro e da prata, nós vamos entender que se nós estamos fazendo algo que vai em direção a Deus, que vai estar adorando o nome de Deus, de alguma forma vai trazer adoração para Ele, isso vai refletir em nós de uma forma que venha como bênção da parte de Deus, que é o dono da bênção, que é o dono de todas as coisas, que é o Todo-Poderoso. De acordo com a bênção de Deus, com o poder de Deus, é que nós somos abençoados. Então, quando o texto diz aqui, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Nós não podemos aqui estar frisando somente a questão financeira, porque nós temos uma condição de doar o nosso tempo, que muitas vezes ele é restrito, ele é mínimo diante da grandeza de Deus, diante do que nós recebemos do Senhor. O nosso tempo ele é investido num nível muito pequeno, se nós compararmos com tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Então nós podemos também contribuir com o nosso tempo, com os nossos recursos, é claro, financeiro, mas com a nossa saúde, o próprio tempo e os nossos bens, que muitas vezes são renegados a estarem contribuindo de alguma forma para o reino de Deus, para que a igreja do Senhor ela se complete, ela seja fortalecida. A questão
que nós precisamos considerar é que no final disso, nós mesmos somos os mais prejudicados, porque nós estamos deixando de fazer para quem já nos deu, que é o próprio Deus. Então, considerando isso, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Por que isso? Porque existe um sentimento, ou deveria existir, ou se ele existe, ele tem proporções diferentes, que é a nossa consideração, nosso reconhecimento do que Deus já tem feito por nós, do que Deus já nos deu. Muitas vezes nós ficamos tendo uma dificuldade e nós vamos reclamar no momento dessa dificuldade, nós vamos expor esse sofrimento e não olhamos para trás e não reconhecemos que só chegamos naquele dia com aquele sofrimento, com aquela dificuldade, porque o Senhor nos preservou em vida, enquanto muitos já foram e não estão passando por suas dificuldades mais. Por quê? Porque já não estão neste mundo mais, já não fazem parte mais dessa história em que eu e você ainda estamos inseridos. Então, mediante a isso, eu refletindo aqui, eu penso, cada um contribua segundo propôs no seu coração, diante do que nós recebemos de Deus. O que é que Deus merece? O que é que Deus merece? Como nós podemos dizer que dentro de tudo que temos e que somos, Deus está sendo glorificado, está sendo adorado nas nossas vidas? Aqui há um exemplo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Porque só o meu coração e só o teu coração é que vão definir o quanto nós consideramos a Deus e o quanto nós fazemos algum sacrifício de adoração a Ele. Não é somente uma entrega financeira, mas entrega em todas as áreas, meu irmão. A entrega do nosso próprio corpo em si, que nós, por amor a Ele, deixamos de usar esse corpo de maneira errada, para estarmos em adoração, consagrando ele a Deus. Então, eu posso levar, por outro lado, uma enorme quantia em uma oferta para o Senhor, para a igreja, e ainda assim estar desonrando a Ele, deixando de adorá-lo. Eu posso perder a minha salvação, tendo a área financeira extremamente abençoada, e deixar de honrar a Deus nas outras coisas. Então nós temos que ter uma vida em equilíbrio. Equilíbrio de adoração. Não podemos negar aquilo que é de Deus. Mas existem as outras questões de caráter, de comportamento, de testemunho, de amor ao próximo, que vão ser determinantes também na questão de cada um contribuir segundo propôs no seu coração. Então vai muito além da questão financeira. A questão financeira é uma parte disso, mas nós contribuímos quando nós temos um irmão necessitado, e o texto vai abranger isso aqui, e ele é alcançado por nós porque nós podemos fazer. Se alguém perguntar, mas e quando eu não posso fazer? É segundo as tuas forças. Deus não vai lhe cobrar algo que você não tem condição de fazer. Mas aqui está dizendo que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isto é, lembrar de onde saímos, o quanto o Senhor é precioso para nós, o quanto esse mundo é precioso para nós, o quanto os meus bens são preciosos para mim,
e pesar isso numa balança, e quem vai ser o vencedor? Para onde essa balança vai pesar mais? O que tem sido mais valorizado? Então, esse primeiro versículo aqui, se nós formos a fundo nele, nós vamos entrar em vários detalhes da nossa vida. Mas enfim, ele dá início aqui para a nossa reflexão. Cada um contribuir segundo o que está proposto. Mas aí vem algo interessante. Deus ama ao que dá com alegria. E no verso 8, ele diz: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Então, irmãos, vamos prestar atenção numa coisa aqui. A graça de Deus, ela já nos alcançou. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a viver pela graça. A graça de Deus nos alcança. Então vamos lá. Nós recebemos a graça de Deus, que já é um favor imerecido. Mas se nós tivermos uma vida mediana, nós vamos ficar sonhando com sucesso, com lugares mais altos, com conquistas maiores, com feitos até na igreja, no ministério, na obra do Senhor. Vamos ficar sonhando com isso, mas não vamos alcançar, porque isso só está na esfera do sonho, não está no âmbito da realidade, daquilo que nós realmente podemos alcançar. Então, agindo desse jeito, fazendo com prazer, tendo alegria nessa adoração a Deus, ajudar o próximo, contribuir na obra de Deus, tudo isso com alegria. Quando essa alegria está no nosso coração, nós não temos tempo de pensar nada negativo e de perder a nossa bênção, ou de ficar vendo se alguém está fazendo para que eu faça também. É minha alegria fazer, é minha alegria servir o Senhor, é a minha alegria agradar, louvar e adorar o Senhor. Essa consciência no nosso coração vai desencadear um processo poderoso de Deus a nosso favor. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. A graça que era um favor agora, que antes imerecido, essa graça, esse favor de Deus, ele vai, como está dizendo o texto, ser abundante. Já imaginou nós recebemos graça abundante da parte de Deus, porque as nossas atitudes, os nossos feitos, o nosso trabalho no reino é feito com alegria, com satisfação. O que eu faço, eu não faço para ser lembrado, eu não faço preocupado, será que estão olhando para mim? Eu não entrego uma oferta e espero que alguém registre, olha, tem um irmão, tem a irmã que está oferecendo isso, que está ofertando isso. Eu não espero esse lugar de destaque, eu espero esse registro no céu. Esse registro é celestial. E é da parte de Deus que vem a bênção. Ele é poderoso para tornar a graça dele abundante em nós. Qual o propósito? A fim de que, tendo sempre, veja bem, nós temos aqui uma receita de bênção, uma receita de sucesso, que volto a dizer, como já disse em algumas vezes, ela independe das condições econômicas que nós estejamos vivendo nesse país ou qualquer parte do mundo. Por que que ela independe? Porque ela não depende da condição natural física. Ela vem de Deus. Essa condição de bênção, de suficiência, vem do Senhor, meu irmão. Então aqui ele está dizendo que a fim de que, tendo sempre,
Sempre, em todo o tempo vai ter. Sempre, em tudo, toda suficiência. Então, nós vamos em todas as áreas, quando nós conseguimos agir assim, nós vamos desencadear bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus vai começar a operar, vai começar a abrir portas, vai começar a prover em áreas que estavam escassas. Ele vai começar a manter e suprir essas áreas. Para quê? Para que nós não tenhamos nenhuma outra preocupação. A intenção do Senhor conosco é que nós não tenhamos outra preocupação, senão servi-lo. Já imaginou você conseguir viver a sua vida servindo a Deus e tendo todas as suas necessidades supridas, providas, para que Deus lhe dê toda a condição de trabalho? Você não tem preocupação com mais nada, a não ser cuidar das minhas coisas, e eu vou cuidar das suas coisas. Deus cuidando das nossas coisas, que maravilha! O Senhor cuidando é muito melhor do que eu cuidar. Mas se eu não tiver essa alegria no coração, eu vou perder essa bênção toda. Então se alegre quando há uma oportunidade de trabalho, de algum feito no reino de Deus, que se abre para você, alguma necessidade que aparece para você supri-la, para você ser usado e usada. Aproveite, veja isso como oportunidade. Deus está preparando a bênção dele para a tua vida. E para ele te abençoar, você precisa passar nos testes, passar nas provas que vão acontecendo no decorrer da caminhada. Então, em tudo, toda suficiência, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em quê? Em toda boa obra. Então Deus, Ele toma essa pessoa que se alegra em estar com Ele, se alegra em adorá-lo e servi-lo, e faz da vida dessa pessoa um instrumento em tuas mãos, um instrumento de Deus, em que Ele fornece as condições para essa pessoa superabundar em toda boa obra, em tudo que for bom, que essa pessoa se envolver, tudo que ela fizer, ela vai ser bem sucedida, porque o Senhor vai estar com ela, o Senhor vai confirmar a obra das suas mãos, o Senhor vai fazer na vida dela aquilo que ela sozinha não chegaria a fazer nunca, mas por ela estar na presença de Deus, ela vai conseguir superabundar. Olha a maravilha, olha a maravilha. Então, para aqueles que gostam de reclamar de fazer algo para Deus, aqueles que gostam de ver dificuldade em tudo que é para a igreja, só vê facilidade no que é para ser feito na vida pessoal, essa pessoa está perdendo as bênçãos de Deus em larga escala. Mas aqui não, Deus já está nos dando essa receita, e eu espero que você esteja prestando atenção nos ingredientes. O primeiro deles é você ter consideração com Deus e fazer algo para Ele com alegria, em adoração. E aí ele vem dizendo aqui: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Você começa a se parecer com Deus. Deus não retém o que Ele tem. O que é dele, Ele reparte para todos nós. Inclusive para aquele que não merece, inclusive para o pecador, ele recebe bênçãos de Deus. Mas como, pastor? Basta você ler a Bíblia e dizer, e perceber que a Bíblia diz que o sol, ele nasce para quem? Só para o crente. O sol é para todos, a chuva vem para todos, o ar é para todos, o vento, quando vem, vem para todos.
Deus nos abençoa em muitas coisas por completo, ainda que não merecemos. Isso faz parte da graça. Da graça. E aqui, quando nós começamos a agir assim, é interessante essas reflexões. Nós começamos automaticamente a nos parecer com Deus. Quando nós temos o hábito de repartir, de não reter, de não fazer questão de muita coisa, nós começamos a nos parecer com o Senhor, porque Ele é assim. Ele não escolhe. É claro que aqui a diferença é porque está numa condicional. Você entra nessa condicional de Deus e as bênçãos de Deus automaticamente vão sendo condicionadas para a tua vida. Você entra nessa brecha, essa oportunidade, essa porta que está aberta para qualquer um de nós, amém? Não está restrito. Qualquer um de nós que aproveitarmos e agirmos desse jeito, está aberto para nós. Ele continua nos dando, no verso 10 aqui em diante, esses versículos são muito interessantes para confirmarem isso. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Outra condicional para todos nós que servimos a Deus refletirmos e entendermos que alguns momentos de escassez podem ser resolvidos por muitas vezes nós não estamos percebendo. Há muitos momentos de escassez que não deveriam acontecer, mas a nossa falta de reflexão pode nos atrapalhar aqui. Então, vamos ver o que ele diz. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. O Senhor, Ele distribui. Mas tem coisas que Deus não vai entregar para qualquer um. Tem coisas que Ele não vai repartir. Por quê? Porque fazem parte do tesouro de Deus. Daquilo que é precioso, que é valoroso, e que foi pago um alto preço por parte de Jesus, e isso não pode ser entregue para qualquer pessoa. Existem pessoas que realmente vão merecer e existem pessoas que não vão valorizar. Então, ele dá semente, isso é condicional, aquele que dá semente ao que semeia. Então, se você não é uma pessoa que tem o hábito de semear, para que Deus vai te dar semente? Para que é que Deus vai distribuir semente para alguém que não semeia? Como Ele vai alimentar alguém que não trabalha? É bíblico mesmo. Se eu não trabalho, eu não tenho o que receber. Como eu vou ter o pão para comer? Desde o princípio, Ele já disse para Adão que do suor do rosto dele, ele comeria do pão dele. Ou seja, do trabalho. Ele ia ter que ir para a batalha, ia ter que enfrentar. E aí, ele fazendo a parte dele, ele iria se alimentar do fruto do seu trabalho. Aqui ele está dizendo, aquele que dá semente ao que semeia. Se nós não somos semeadores, nós não recebemos semente. E aí falta o pão para comer. Porque ele dá semente ao que semeia e pão para comer. Esse que faz isso, quem faz com alegria e semeia, vai recebendo bênção atrás de bênção. Moveres de Deus atrás de moveres de Deus. O que contribui com alegria, o que ajuda o próximo necessitado com alegria, o que serve, o que está pronto, aquele que é servo,
com alegria. Então, esse recebe semente do Senhor e pão para comer. E não fica só aí, ele dá semente a esse que semeia, pão para comer, e também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Multiplicará a vossa sementeira. Irmãos, nós já estamos falando aqui de uma lavoura, espiritualmente falando, que pode ser uma lavoura física. Você pode plantar uma lavoura e dessa semeadura você contribuir para o reino de Deus, adorar a Deus. Ele vai multiplicar essa sementeira. Ele tem poder para isso. Não tem crise nenhuma que o impeça de fazer isso daqui. Ele dá semente, ele dá pão e ele multiplica a sementeira. Então aquilo que você plantar vai florir, vai germinar, vai crescer, vai florir e vai produzir abundantemente, porque o Senhor faz isso acontecer. Ele multiplica a sua sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça. Então, se você produz fruto de justiça, prepare-se para a bênção de Deus. Fruto de justiça. Um dos frutos de justiça, como nós estamos aqui refletindo, é justo. Deus é merecedor da nossa adoração? É justo adorar a Deus? Ou é justo reter conosco aquilo que Deus até já nos deu? O que é justo? Pois os frutos da sua justiça, eles serão multiplicados. Deus multiplicará os frutos da vossa justiça. Haja com justiça, meu. Ainda que você veja o homem não agindo com justiça nos nossos dias, seja justo, porque Deus é justo, e Ele será justo conosco, Ele será justo com cada um de nós. Depois ele continua dizendo: para que em tudo enriqueçais. Em tudo. Prestou atenção? Que Deus não está visando dinheiro só. O dinheiro está incluído na bênção. O dinheiro, ele vai fazer parte da bênção, mas ele não é a prioridade da bênção. Ele está inserido no contexto. Ele faz parte. Em tudo enriqueçais para toda beneficência. Tem pessoas que elas não prosperam porque a visão delas de reino ainda está retida. Ela ainda tem o coração preso, ela ainda tem o coração seguro no que ela tem, nos seus bens, na sua capacidade, no seu intelecto, em todas as áreas. Mas aqui Deus está falando que Ele fará isso para que nós possamos enriquecer para toda beneficência. Não é somente nós enriquecermos para nós. Eu me enriquecer e ver os meus irmãos na necessidade e não ajudar. Simplesmente eu estar feliz porque eu enriqueci. E não compartilhar disso. Não, desse jeito a bênção é retida, a riqueza é retida. Mas quando Deus encontra um coração aberto, um coração que realmente reconhece a grandeza de Deus, sabe que tudo vem dele, e que retribui, cuidando do próximo, abençoando, ajudando, servindo, investindo no reino de Deus, isso é enriquecer para toda beneficência. Enriquecendo para toda beneficência, não vai faltar para nós. Nós teremos toda a suficiência, como já diz o texto, e Deus encontrou alguém que Ele pode confiar suas riquezas. Nesse nível, significa dizer
que o Senhor encontrou alguém que ele pode confiar as riquezas dele, porque elas não ficarão retidas, como nós temos visto nesses dias, que no tempo de crise mundial, por exemplo, uma das notícias que nós estávamos lendo aí um dia desse, que o homem mais rico do mundo conseguiu ficar mais rico ainda. E em toda parte dessa terra tem pessoas necessitadas, extremamente necessitadas, muitas pessoas em extrema dificuldade. Este homem está conseguindo reter mais riquezas para ele. Para quê, meu irmão? Para quê? Esse tipo de visão não vem de Deus. Não vem de Deus. Significa que eu estou retendo, e enquanto eu tenho demais, há uma enormidade de pessoas passando as suas necessidades. Então aqui ele vai nos enriquecer para toda beneficência, a qual faz por nós, se deem graças a Deus. Então nós somos enriquecidos para abençoar o próximo. Esse ato a qual ele faz por nós, o Senhor faz por nós, se deem graças a Deus, através dessa beneficência compartilhada, essa bênção recebida e compartilhada com meus irmãos, com os que precisam. Isso vai provocar declarações de graças a Deus. Já pensou você ser alguém que provoca graças a Deus nos lábios das pessoas? Um instrumento poderoso e abençoado que provoca graças a Deus nos lábios das pessoas. É o que está dizendo. Porque a administração desse serviço, está vendo? É serviço, é trabalho. É trabalho. Não só supre as necessidades dos santos. Então você é um canal de bênção, mas essa bênção de uma ajuda, de uma cesta básica, de um rancho, de uma passagem, de levar no hospital, de ajudar a comprar um remédio, isso é o mínimo, hein? É só o princípio. A administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, ou seja, além de suprir a necessidade dos santos, além de suprir, também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Muitos são os que vão dar graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua vida. Você já está fora da necessidade, já é suprido, e agora você supre a necessidade de outros. Não tem mais necessidade na tua vida. Você supre a necessidade dos outros. Outro ponto interessante: visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, dão glórias a Deus, porque além de ouvirem você dizer, proclamar que serve a Deus, eles veem você servindo a Deus. O nosso testemunho, ele faz uma diferença enorme para alguém dar glórias a Deus, ou para alguém desistir até de procurar o Senhor. A nossa atitude, o nosso testemunho. Amém? Isso vai fazer uma diferença enorme no que diz respeito a alguém glorificar a Deus e agradecer a Deus pela tua vida, porque você diz que é cristão e mostra que é cristão. É isso que está dizendo aqui. E pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Ou seja, qual é esse dom que ele está dizendo? O dom de ajudar, de abençoar
de ofertar, de servir, o dom de ser servo de Deus. Esse dom de ser servo de Deus, ele é glorificado diante de Deus. Logo, todo esse processo não para. Esse processo de bênção, ele vai lhe acompanhando e continuamente te acompanhando e te fortalecendo, e você vai crescendo a cada dia mais em todas as áreas, porque aqui é uma bênção completa. Deus, em 2 ou 3 vezes aqui, ele cita no texto que em tudo, em todas as coisas, é por completo. A bênção de Deus não é só financeira, isso é visão pequena, isso é visão mínima. A visão de Deus é visão macro. A visão de Deus é que você tenha finanças equilibradas, mas tenha saúde equilibrada. Finanças equilibradas, mas tenha paz, tenha harmonia equilibrada, tenha os seus sentimentos todos dentro dos limites, controlados e equilibrados. Essa é a vontade de Deus. Que você não tenha outras preocupações, que doenças não venham afligir, que em nada você seja necessitado, mas seja suprido e possa suprir na vida de outros. É disso que o texto está falando. E continuando aqui, e pela sua oração por vós. Outro ponto aqui. Tendo de vós saudades. De quem que ele está falando? Esse texto está dizendo a respeito dessas pessoas que foram abençoadas e ajudadas por qualquer um de nós. Sabe o que ele está dizendo? Que essas pessoas vão ter reconhecimento. E quem é o mais abençoado com esse reconhecimento? Claro que não são elas. O texto nos mostra que, mais uma vez, que é o que está dando, o que está fazendo, é que está recebendo. Algo que é uma batalha muitas vezes para se conseguir, você com atitudes consegue naturalmente. Você consegue intercessores. Aqui explica também por que a tua vida começa a ser um sucesso atrás do outro. Porque desencadeia um processo de intercessão. A tratativa que você dá para essas pessoas, esse acompanhamento, esse abraçar, cuidar, zelar, acompanhar essas pessoas, servi-las, elas ficam gratas a Deus e elas vão orar por vós. Ou seja, intercessão. Você começa a receber intercessão dessas pessoas. Olha que maravilha. Já pensou você saber que alguém está orando por você constantemente, porque é grato pela tua vida? Tendo de vós saudades. Quem tem saudade normalmente não esquece, não é verdade? Não tem pessoas que não deixaram saudade nenhuma na vida da gente? E a gente não tem lembrança. Uma vez ou outra aí, ouve alguém falar, rapaz, eu não estava nem lembrando dessa pessoa mais. Mas quando é alguém que marca positivamente, nós lembramos e sentimos saudade delas. Deixaram saudade, deixaram uma marca positiva, deixaram algo que nós lembramos e oramos. Agradecemos a Deus por essa vida, pedimos a Deus que abençoe essa vida. Essas orações são para mim e para você quando nós agimos desse jeito. São as pessoas que se levantam e são gratas por nós. E elas são gratas e têm saudade por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Excelente graça. Lá no início do texto lido, nós estamos vendo aqui o Senhor falando que, agindo daquele jeito, tendo essa conduta, essa maneira de viver,
nós recebemos abundante graça de Deus. Aqui, eles estão agradecendo a Deus, estão orando por nós, sentindo saudade por causa da excelente graça de Deus que há em nós. Então, o que eu proponho para você essa noite, que você deseje superabundar em graça. Deseje a graça abundante de Deus. A graça abundante de Deus, ela tem que ser maior. Ela tem que vir em todas as áreas. Na área sentimental, muitas vezes um perdão retido traz um prejuízo enorme para a tua vida. Uma falta de pedir o perdão traz um prejuízo enorme. Pessoas que ficam presas umas às outras em várias circunstâncias porque elas retêm o que não deve e deixam de receber porque já estão cheias. Não tem onde Deus colocar o amor dele, não tem onde Deus colocar as bênçãos dele, porque há um entulho ocupando esse espaço. Então, limpando esse interior, toda essa graça abundante, essa graça excelente que Deus tem para nós, ela começa a fluir, ela começa a aflorar, os dons vão sendo exercidos, e as pessoas começam a receber, começam a perceber e começam a devolver bênção, porque a oração dessas pessoas não tem preço que pague. Intercessores que Deus levanta naturalmente a nosso favor, por causa de uma graça excelente que atua em nós. E ele termina dizendo aqui: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Ou seja, é um dom que nós não temos palavras para descrever. Nós não temos vocabulário para isso, não temos palavras que descrevam essa grandeza. Isto aqui é uma receita poderosa que Deus tem nos dado para que nós possamos, não somente nesses dias, mas a vida do cristão, ela tem que ser uma vida deste jeito. Ela tem que ser uma vida, e eu vou dar até um exemplo aqui de uma senhora que há anos nós conhecemos, e essa senhora recebia muitas pessoas para oração na casa dela, várias pessoas iam lá, e eu presenciei num momento que ela ficou enferma, ficou de cama, e mesmo assim, ao visitá-la, eu presenciava pessoas chegando ali, e ela deitada no leito, doente, ela estendia as mãos, orava pelas pessoas, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, e ela tinha prazer mesmo no seu leito de enfermidade, em servir e em abençoar outras pessoas. Eu presenciei isso. E era uma pessoa humilde, que necessitava de muita coisa, e era suprida por causa dessas atitudes dela, de receber as pessoas, de orar por elas, de aconselhar essas pessoas. Ela não tinha falta de nada, porque o que ela não tinha condições de fazer, Deus enviava dessas pessoas para estarem levando lá, desde a fruta, o alimento e tudo o que ela precisava, em remédio, tudo chegava lá, porque ela servia a Deus com alegria, e Deus não deixava faltar nada para ela. Ela era suprida, pessoas eram levantadas para cuidar dela. Só que essas pessoas davam graças a Deus pela graça excelente, pela abundância de graça que havia nela em abençoar as pessoas com o poder de Deus. Então, não é somente o financeiro,
Há que se ter uma fidelidade, principalmente, como eu já ensinei outras vezes, que essa atitude é que faz o Senhor repreender o devorador. É uma parte, ela precisa ser considerada. Não vá dizer amanhã que eu disse em algum momento que ela tem que ser desconsiderada e que ela não tem importância. Ela tem a sua importância no que diz respeito à área financeira. Mas o que o texto aqui está nos dizendo é que, além disso, a bênção de Deus, ela é muito maior do que isso. Amém? Ela atua em tudo. Quantos cheios de dinheiro já morreram aí, porque o dinheiro não conseguiu salvá-lo e comprar a sua saúde de volta. Mas Deus quer que nós sejamos prósperos, saudáveis, felizes. Tudo isso está proposto quando nós temos a capacidade de andarmos juntos numa só direção, de estarmos ajudando uns aos outros, para que todos nós possamos chegar onde o Senhor quer que a gente chegue. Que nós possamos a ninguém devido. Amém. Houve uma pausa aí da internet, mas já vamos continuar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesta hora. Quero agradecer a Deus, que você possa ser grato a Deus, que nós possamos estar juntos na caminhada para estarmos também vencendo e ninguém vai ficar para trás em nome de Jesus. Use não somente essa mensagem, lá no canal do YouTube também tem outras mensagens, aqui no Facebook, para que nós possamos abençoar e possamos evangelizar e levar essa esperança para os perdidos. Não vamos deixar ninguém para trás. Vamos declarar isso na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, com os nossos amigos, que todos que quiserem andar nessa direção, nós vamos estar com nossos braços estendidos, com a nossa mão estendida, para estarmos caminhando juntos para a glória com o Senhor. Amém? Então vamos interceder. Eu quero orar também pelo nosso irmão Jefferson, que está enfermo nessa hora, e declarar a vitória de Deus, a bênção e a cura de Deus na vida dele. E você que tem o seu pedido de oração, vamos unir a nossa fé agora e colocar na presença do Senhor, declarando que nós seremos abundantes para a glória dele. E essa abundância vem da alegria em servi-lo e de investir no reino e nos necessitados. Amém? Vamos orar, vamos clamar a Deus e agradecer o Senhor. Pai amado, nesta hora nós estamos na tua presença. Quero louvar ao Senhor por cada uma dessas vidas, meu Deus, que acompanharam essa transmissão e que oraram e que também, meu Deus, compartilharam alguma coisa aqui. Quero colocar essas vidas em tuas mãos, em especial a vida do Jefferson, meu Deus, que está necessitando, meu Pai, do teu operar para que ele tenha cura, que ele seja, meu Pai, curado neste momento, que a sua saúde seja plenamente restabelecida. E igualmente eu coloco a vida, meu Pai, desses irmãos e irmãs e dessas famílias representadas. Se há alguém precisando do teu toque, da tua bênção de cura, que essas pessoas sejam alcançadas agora em nome de Jesus. Quero, meu Deus, agradecer e profetizar na vida das pessoas a palavra do Senhor. Damos graças pela tua palavra. E nessa hora, meu Deus, que a bênção, a alegria contida nessa palavra de servir ao Senhor seja ministrada pelo teu Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos receber a ministração do teu Espírito, Senhor, trazendo essa alegria de servir, essa alegria de contribuir, essa alegria de ajudar o próximo. Que essa alegria não nos falte, que nós sejamos prósperos conforme diz a palavra do Senhor, que nós possamos superabundar em toda boa obra, porque isso é obra do teu Espírito Santo em nós. Que vidas possam se levantar como intercessores e intercessoras para a glória do nome do Senhor. Eu estou abençoando, meu Deus, cada uma dessas vidas
e desde já te agradecendo pela maravilhosa palavra do Senhor para nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Domingo estaremos, se assim o Senhor permitir, estaremos de volta às 18 horas. E que Deus derrame um restante de semana abençoado e poderoso na tua vida. Amém? Até a próxima. Compartilhe. Entre também no nosso canal lá no YouTube. Tem algumas mensagens já postadas lá. Amanhã essa mensagem também já estará lá. Para quem não tem o Facebook, divulgue para essas pessoas. Vamos evangelizar. Vamos transmitir, semear a palavra de Deus. A bênção está aqui. Ele dá semente ao que semeia e Ele prospera a nossa sementeira. Receba em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Amém.